daquilo que eu quero compartilhar com vocês é amor corrompido ou graça corrompida. Nós temos falado já há um tempinho sobre alguns assuntos, temos tentado trazer luz e entendimento para esse tempo que nós vivemos, como pessoas, como sociedade, como igreja, que nós estamos inseridos dentro dessa questão da sociedade. E nós podemos perceber, irmãos, que existe um amor que tem sido corrompido, uma graça que tem sido corrompida. E nós temos, pelo menos entendemos, como aqueles que estão levando a mensagem e publicando a mensagem de Deus, essa responsabilidade de mostrar que, só para você ter uma noção, se a gente for falar um pouco de amor, talvez com uma geração um pouquinho anterior à nossa, a minha, a geração dos meus pais, a geração dos meus avós, nós vamos ver um tipo de amor que era falado, ensinado, e nós vamos ver hoje um outro tipo de amor que é falado e ensinado, e não tem como você negar que esse amor, ele está completamente equivocado, corrompido. Para você ter uma noção, vou tentar dar um exemplo. Algum tempo atrás, quando um filho fazia uma coisa errada na escola, e desobedecia um professor, respondia um professor, os pais eram chamados muitas vezes, ou eram comunicados, então esse filho sofria alguma punição. Ele era, me ajude uma outra palavra, por favor, disciplinado, então ele ficava ali, dentro daquela secretaria, e de repente os pais eram chamados, e os pais passavam uma vergonha, mas sabiam que aquilo fazia parte de um processo de educação, de ensino, de amor. Hoje, quando um filho erra na escola, além de um professor ser completamente exposto, ridicularizado, até às vezes apanham em alguns casos, e quando de repente os pais são chamados para ir a essa escola, em vez de eles chegarem lá e pedirem perdão àquele professor, aquela pessoa que está ensinando, dedicando o seu tempo, elas são completamente, envergonhadas. E muitas vezes eles ouvem ainda dos pais: o que você fez com o meu filho? Por que você falou assim com o meu filho? Por que você disse isso para o meu filho? E faz queixa e pede para a diretoria expulsar aquela pessoa. Eu sei que algumas pessoas aqui trabalham na área de ensino. O meu filho trabalha na escola, o meu filho mais velho, o Rodrigo. Eu tenho certeza que ele vê coisas lá que são espantosas. E quando a gente olha, a gente vai dizer: eu fiz isso por um amor ao meu filho. Eu fiz isso porque eu defendo o meu filho. E a gente tem que talvez se perguntar: amor? Será que esse amor não está corrompido? Será que essa graça, esse favor não está corrompido? E nós estamos cercados o tempo todo de valores, de condutas que têm feito com que a gente precise abrir os olhos e dizer: espera aí, como diz a missionária Edmeia, espera lá. O que está acontecendo? Entende, irmão? Dei só um pequeno exemplo, mas eu gostaria de começar aqui falando para você o seguinte: aqueles que se alimentam do pão da vida pela manhã não se sentem atraídos pelas migalhas que o mundo oferece durante o dia. Muitos de nós estamos mendigando migalhas, e aí talvez, fazendo aqui uma comparação com aquele texto da Bíblia, que Jesus, ele está à mesa, e de repente caem as migalhas, e aquela mulher então pede a Jesus para que ele pudesse dar também do pão que eles estavam comendo. E Jesus vira para ela e diz: mulher, esse pão é para os filhos. Mas aquela mulher, de uma forma humilde, de uma forma quebrantada, de alguém que sabia o que estava precisando, daquilo que estava desejando, ela diz: mas Senhor,
até os cães comem das migalhas que caem da mesa. Só que Deus, irmãos, para nós como filhos, Deus não tem migalhas, Deus tem o próprio pão. Ele é o próprio pão vivo que desceu do céu para nos alimentar e nos saciar. Se nós não temos sido saciados e alimentados, precisamos observar e reparar que tipo de alimento estamos comendo. Eu gostaria de falar com vocês 3 princípios. E o primeiro deles eu vou correndo, amém? Eu estou com um tempo um pouquinho reduzido, mas vamos lá. De uma forma aqui, 3 princípios. O primeiro, Mateus capítulo 7, de 24 a 27. Põe aqui para mim. O primeiro princípio é ser praticante da palavra. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as... é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. Cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Versículo 26. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Até o versículo 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Primeiro princípio, nós como cristãos genuínos precisamos ser praticantes da palavra. Precisamos ser homens e mulheres que têm isso como um exercício, praticar a palavra de Deus. Isso começa pela nossa própria vida, nossa própria casa. Posso ouvir um amém? É um desafio, mas não pode ser diferente. Nós não podemos falar algo enquanto a nossa conduta, ela faz o quê? Ela desprega o que pregamos. Sabe, ela anuncia outra coisa. Então, por isso, Mateus, aqui no capítulo 7, no livro de Mateus, né, está mostrando essa parábola. É uma história. E essa história, ela está dentro do nosso cotidiano, nosso dia a dia. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então aqui você já sabe, né, eu não vou ficar aqui muito repetitivo, porque isso já é muito comum entre nós. Existem 2 tipos de construção. Uma que está sendo estabelecida, um fundamento na rocha e um outro fundamento na areia. A pergunta que é muito fácil de ser respondida: o que é mais fácil? Mais fácil edificar a sua casa numa rocha ou na areia? O que é mais fácil? Na areia é mais fácil, sim ou não? Só que ela é mais prudente. Porque vem os ventos, vem os rios, vem as mesmas circunstâncias, elas passam por uma e outra edificação, são as mesmas. A diferença é aonde nós estamos estabelecendo e edificando é que vai fazer a diferença para que ela seja estabelecida ou ela seja destruída. E aí nós, como cristãos genuínos, precisamos, ter o exercício, não apenas de ouvir a palavra, mas de praticá-la, exercitá-la. E aqui, tem gente aqui que malha. Eu estava conversando aqui com meu primo, que está aqui com a gente hoje, esse rapaz aqui, ó, bonito, ó. Ele começou a andar há pouco tempo atrás, e ele falou que nos primeiros momentos que ele começou a andar, a perna coçava, né, Rosinho? Coçava a perna, e ele falou que reação é essa, gente, de coçar a perna? Mas começa a mexer com alguns músculos, eu não sei, está ali o Márcio, talvez possa responder melhor. Um grande professor, se você quer um lugar bom para malhar, vai lá na academia lá, viu? Lá no estúdio. Aqui a gente faz merchandise. Mas a gente faz de coisa boa, graças a Deus. Estamos vendendo coisa errada, não no sentido de vender, né? de anunciar, né? E ele começou a dizer, então, que ele começou, né, a dar aqueles passos e começou a andar na praça. Daqui a pouco ele está andando por outro lugar. E daqui a pouco, quando percebeu, estava andando 1 hora, 1h30. Isso faz o quê? Exercício. A cada momento que você exercitar mais, você vai expandir mais, você vai se capacitar mais. Assim é, né,
em toda a área, em todo o setor do conhecimento, né, cognitivo, e assim vai na nossa vida. Então, qual é o princípio aqui? Aquilo que está sendo estabelecido dentro desse texto. Jesus, nesse aspecto aqui, ele vai fazer uma menção, né? Voltando um pouquinho atrás, nós estamos no capítulo 7, mas no capítulo 5, no capítulo 6 e no próprio capítulo 7, Jesus vai estabelecer, né, nesses capítulos anteriores, um padrão alto para relacionamento. Que relacionamento, que base é essa? Diga comigo, as bem-aventuranças. Talvez dê para botar só aqui, só o iniciozinho, capítulo 5, só o iniciozinho, os primeiros versículos. É o que Jesus vai começar a estabelecer para que ele chegue aqui no capítulo 7 para falar sobre essa construção. Ele diz, bem-aventurados, os pobres o quê? Em espírito, pois deles é o reino dos céus. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. 5. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. E assim vai por diante. No capítulo 6, né, nós podemos ver aqui Jesus falando sobre a prática da justiça. Não só alguém que deseja fazer justiça, mas que pratica a justiça. Então, qual é o princípio aqui? O primeiro princípio, diga comigo, ser praticante da palavra de Deus. No dia de ontem, nós estivemos lá na casa de Maria e Marta, na festa, e depois tivemos o privilégio de ser chamado para ter um tempo ali com a missionária Edmeia, com alguns irmãos, filho, né, o Glenn estava lá, as netas e Érica, a esposa de Glenn, estávamos ali compartilhando com alguns irmãos, uma irmã de São Paulo, Rosáurea, e em determinado momento a gente conversava e ria, né, que o Glenn é uma figuraça, filho da Edmeia, né, e a gente ria muito, estava rindo muito lá, e de repente surgiu um assunto, e aquilo me impacta, irmãos. A vida da missionária, ela é impactante, né? Isso é um testemunho de anos, né, com essa obra, né, ali já no Dona Marta ali, né, anos com trabalho com as crianças ali, sabe? Eu falei para ontem para a missionária Edmeia, falei, Edmeia, existe uma coisa que acontece aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, é que quando acaba o carnaval, eles estão começando o próximo carnaval, não é verdade? Eles começam então a estabelecer e preparar, né, fazer tudo aquilo que é necessário para essa festa, tal. E a missionária Edmeia, assim, irmãos, acabou agora, 2019. Ela já começou a trabalhar por 2020. Ela já começa agora a viajar no mês de dezembro, janeiro, fevereiro, ela começa a trabalhar, né, no sentido, ela é uma missionária e começa a pregar a palavra de Deus e começa a ir aos lugares, né, e recebe as ofertas e ela já começa a juntar todas as coisas que ela vai preparar para as crianças no dezembro de 2020. Não é só o pessoal do carnaval que faz isso, amém? Tem gente comprometida que está olhando e dizendo, nós fazemos isso por uma causa, por um reino. E ali dentro daquela conversa, em determinado momento, veio um assunto e quando ela começa a falar, a gente já aguça logo os ouvidos. Falei, o que vem de ensino? Irmãos, eu vou e fico sugando tudinho. Porque é uma experiência, é um lastro de conhecimento, mas não é um conhecimento, sabe, intelectual meramente, é um conhecimento de vida, de prática da palavra. E ela foi chamada para pregar em um determinado lugar. E levou uma pessoa, que é uma pessoa, eu não conheço muito bem, talvez você me ajude, Rosário, que é uma pessoa íntima do conhecimento dela, né? Não tem problema de estar gravando. Não tem problema. A missionária é assim, tudo é público da vida dela. E eu também penso desse jeito. Não estou me comparando com ela não, viu, irmãos?
Estou muito longe disso. Mas ela estava com uma amiga, e que eu acho que é uma amiga já de muito tempo, e elas estavam indo para um lugar que ela foi convidada para pregar. E nesse percurso, acho que pegaram um Uber, e dentro do Uber, o rapaz, eu não sei se era um Uber ou alguém, era um rapaz da igreja que foi pegá-la, ok? A igreja era pobre, a igreja era pobre, então o que se fez? Vamos fazer o seguinte, fazer uma baldeação. Foi pegando algumas pessoas no meio do caminho. Só que essa amiga que foi com a missionária, né, nesse lugar, fazendo uma lotação, né, disse para o rapaz que estava dirigindo: não, você não vai buscar a pessoa em primeiro lugar, não. Você vai levar, você vai deixá-la primeiro no lugar, depois você paga as outras pessoas. Como você faz isso com a preletora? A youtuber falou alguma coisa nesse sentido. Nessas alturas, ela estava na frente, sentada com o rapaz. Essas alturas, a missionária já deu logo um cutucão assim, no meio do fígado, assim, ó, nela, assim. E dói, né, Rosário? Quem anda mais perto foi, pimba! E já acertou, a irmã já entendeu, né? Fecha a sua boquinha. E ela já segurou a onda, e assim que o rapaz, ela falou: ele vai fazer o que tem que fazer. E aí, então, acho que o rapaz foi e fez as coisas. Quando acabou, deixou ela lá no lugar, ela chamou essa amiga dela e disse desse jeito. Preste atenção no que eu vou falar para você agora, o que é a prática do evangelho. Ela disse desse jeito, ou mais ou menos desse jeito. Me perdoe se eu falhar, você me ajude. Você também se ouviu, amor. Ela disse desse jeito para a amiga dela: ei, eu já me intrometi nos seus negócios, na sua vida, por acaso? Quem é que está dando o direito de você se intrometer no meu ministério? Quem é que disse para você que tem que ser desse jeito? Eu estou aqui para servir. Eu não vim aqui para essa igreja para fazer senão outra coisa, senão pregar o evangelho. Quando eu sair daqui, eu só quero deixar uma marca, a marca de Jesus Cristo, não uma outra qualquer. Eu não quero ser a grande preletora, a pessoa famosa, eu quero ser apenas alguém que tenha uma essência, que demonstre aquele a quem eu sirvo, a quem eu amo, aquele a quem eu prego. Não se meta no meu ministério nunca mais. E ela é doce, irmãos, mas ela é firme e séria. Porque isso aqui, sabe, pode ficar na cabeça de algumas pessoas dizendo assim: a irmã, o irmão, o pastor, o fulano, ele é uma bênção. Mas se você deixar uma marca dessa ruim, porque é uma marca ruim. Se você foi chamado para servir, se sujeite como eles podem te servir. Se é pouco, seja grato. Se é muito, seja grato. Não tente botar as suas regras. As regras, entre na dispensação do Senhor. Se é para pegar todo mundo e você ficar por último, não se sinta de forma nenhuma menosprezado. Se sinta honrado. Sabe por quê? É o nome do Evangelho de Jesus Cristo que está sendo colocado. Amém, irmãos? Deu para entender o que é prática do evangelho? Não é só o que a gente diz, não é apenas o que a gente fala, é o que a gente, o quê? Gera, expressa, marca como um selo. O segundo princípio, busque um padrão de excelência. Eu até atropelei um pouco, né, aqui falando de Mateus 5, 6 e 7. Sejam as melhores pessoas para os seus semelhantes. Isso significa um para o outro. Seja a melhor pessoa que você pode para o seu próximo. Sabe, pode parecer isso no século 21 que a gente vive, no meio dessa geração corrida. Você está viajando, certo? Você está, sabe, já aí escorregou na maionese, surfou no ketchup e foi para não sei aonde. Sabe, o que você está falando, cara? Tenha um padrão de excelência. Foi o que o nosso mestre Jesus vai nos ensinar no Mateus capítulo 5. É um padrão elevado, sim, irmãos. É um padrão, sabe, aonde ele vai trazer a prática da justiça. Ele vai falar sobre, no capítulo 7, do juízo temerário. O que é isso? Do juízo imprudente, precipitado, infundado.
Por isso que a Bíblia diz no capítulo 7, começa dizendo, não julgueis para que não sejais julgados. Agora a Bíblia, quando ela fala sobre julgamento, você vai ver outros capítulos de outros livros dizendo assim, o cristão, o espiritual discerne todas as coisas, e ele julga todas as coisas. Quando a Bíblia está falando aqui sobre esse tipo de julgamento, é um julgamento temerário, precipitado, imprudente, mas você precisa julgar todas as coisas. O problema hoje é que nós como cristãos, nós não julgamos as coisas. Nós confundimos, como eu comecei falando aqui. O nosso filho, ele acha que amor é aquilo que você... o padrão hoje do amor que se tem, que é um amor corrompido, é aquela ideia assim, não, deixa seu filho fazer tudo, senão ele fica traumatizado. Não disciplina seu filho assim, não. Que isso, menina? Que isso? Você está batendo no seu filho, primeira coisa, pai e mãe não devem bater, pai e mãe devem disciplinar, mas a Bíblia ensina, e eu posso te garantir, se Jesus tivesse filho, ele disciplinaria como a Bíblia está ensinando. Às vezes com vara, disciplina não é espancamento. Às vezes uma conversa resolve, às vezes o chinelo precisa cantar. Eu aprendi dos meus pais, nunca bata com as suas mãos. As suas mãos devem ser mãos que afagam, que dão carinho. O sinal é, toda vez que vinha um cinto eu já sabia. Ele vai conversar comigo hoje. E eu vou te dizer, irmão, olha para trás e vê qual é a geração que funcionou. A dos nossos pais, a dos nossos dias. Aonde você já viu filho batendo em pai? Você já viu? Toda hora. Eu estava contando ontem para uma pessoa, quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu tinha marcado com uma gatinha, estava tudo certo. Era muita areia para o meu caminhão, eu estava todo feliz, falei, E aí eu não sei o que foi, já era uma certa hora tarde, eu falei que ia sair, meu pai me pegou nesse dia, vai aonde? Às vezes ele me chama assim, vai aonde, Zezinho? Eu falei, vou ali no negocinho ali, tem um esquemazinho ali. E aí eu falei, não, ele falou, não, hoje você não vai não. Ele falou, não, eu fiquei isso, aí eu cresci, né? Eu falei, não, vou sim, estou certo já ali com o negócio ali, está tudo certo. Ele falou, não, você não vai não. Aí eu tentei dar uma crescida, aí ele cresceu mais assim, né? Aí ele falou, senta aí. Aí me botou, vocês conhecem, imagina aquele Portuga ali, senta aí. Aí me botou sentado. Hoje você vai aprender quem manda e quem obedece. Aí eu falei, não é assim não, pai. Hoje você vai aprender. Aqui minha regra, minha casa. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. Pode errar até a mão, mas que funciona, funciona. Ontem eu estava falando para uma pessoa que eu não lembro quem foi direito. Ah, já lembrei. Inclusive foi tema de uma das conversas com a missionária que ela teve comigo. 2 minutinhos de palavra de sabedoria, irmão, vale mais do que 200.000 horas de gente falando abobrinha. Ela falou desse jeito, numa situação específica para mim, que eu estava me sentindo muito mal, culpado por um erro, uma falha, inclusive com meu filho mais velho. E ela virou para mim e falou assim, ela me chama assim, né? Vocês conhecem a voz dela? Ela fala assim, pastor, o senhor, é assim que ela me chama. Eu fico todo constrangido, irmãos, sinceramente. Ela fala, pastor, só quem ama desespera. Ela falou assim, você fez isso por amor ao seu filho. Gente, eu estava me sentindo culpado, eu errei a mão, eu passei da conta, mas eu vou te dizer uma coisa, quando ela falou aquilo, saiu o peso, a carga. Porque quem ama, desespera. E eu estava sentindo que eu estava perdendo o meu filho, perdendo o controle das coisas. Aí um tempo depois ele vai testemunhar e fala, pai, foi muito importante. Eu falei, não, filho, não conta esse testemunho não, deixa quieto. Não precisa já gerar também. Então, padrão, irmãos, sabe, das bem-aventuranças, prática da justiça, sabe, é um padrão alto. Mas deixa eu te falar uma coisa. Fala que eu te escuto, né? Deixa eu te falar uma coisa. O padrão pode ser alto, mas ele é acessível. Deus não nos pede nada que nós não sejamos capazes de fazer, irmãos. Nós temos, sabe, ficado apequenados, assim, sabe, entrando, sabe, sendo subjugados. Não consigo, não posso. Consegue sim. O Espírito Santo em nós nos capacita.
Você é infalível, eu também sou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando Ele nos pede, Ele acredita em nós, não tem ninguém que tem mais fé do que Ele, irmãos. Ele olha para mim e fala, filho, você vai dar certo, você vai conseguir. Eu falei, não vou não, papai, não vou. Vai sim, rapaz. É Ele que afirma a nossa identidade, você vai conseguir. Você não é um fracassado, é eu que te digo, eu estou contigo, eu que te tomo pela mão, sou eu que te digo, vai. Não é assim, irmãos? Está lá o Gideão lá, achando que é o menor da casa dele, o menor da tribo de Israel, se achando, e Deus vira lá, o anjo aparece e diz, vai, homem valente. Tem hora que Deus parece que é irônico, que valente, que valentia que tinha. Mas só um valente vai malhar trigo no lugar do lagar para se esconder dos inimigos. Mas ele estava lá com medo, mas estava fazendo. Deixa eu te dizer uma coisa, faça com medo, mas faça. Porque o medo, além de... Tem muita gente que usa o medo só como um sentimento. O medo é um espírito, ele nos aprisiona. Tenha coragem de enfrentar o medo, tenha coragem de enfrentar as lutas, as dificuldades. Pode ser grande demais, mas se o Senhor está conosco, é que nem Davi, Ele faz nos vencer e prosperar os nossos inimigos. Os valentes. Amém? Então, o segundo aspecto, o segundo princípio, é tenha um padrão de excelência, sabe? E aí, dentro desse princípio, como fundamento, né, tem aqui a bondade, tem a benignidade, tem um olhar bom. Lembra o que diz em Mateus? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas serão? Não condenar, ser generoso. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 10 a 15. Segundo a graça que Deus me foi dada, enquanto vai botando ali, eu vou lendo aqui. Segundo a graça de Deus que me foi dada, me foi concedida, eu como sábio construtor, diga sábio construtor, para que você edifique algo correto, você precisa saber que material você vai usar, que fundamento você vai colocar, quanto que você vai ter de estabelecer, sabe, de coluna, de vigas, de alicerce, de bases para suportar. Então ele diz ali, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Diga para o seu irmão amadinho que está do seu lado, irmão ou irmã, veja como você está construindo. Sabe o que vai fazer a diferença, irmãos? Não é a beleza da sua construção. É a sabedoria da sua construção. É de que maneira você vai construir, estabelecer. Porque tem muita coisa, vamos olhar para o natural. Tem coisas que você olha que diz, que coisa mais linda. Que coisa mais espetacular. E de repente... cai tudo, destrói tudo. Você fala, mas como? 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos. Como pode ruir desse jeito, gente? Sabe como? Você não estava reparando a sua construção de 1 dia, 2 dias, 3 dias, mês, 7 meses, 1 ano. Está construindo. E aí está tudo legal. E agora então... fez o acabamento, tá bonito, tá bacana. Normalmente, você agora enche esse negócio. Puxa, rapaz. Repente. E olha o que diz mais. Cadê? Porque ninguém pode colocar outro alicerce. Diga, ninguém pode. Sabe qual é a diferença do evangelho genuíno? É que existe um alicerce que não pode ser trocado. Não pode ser invertido. Ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que já está posto. E é quem, irmãos? Se você inverter isso, se você colocar isso num lugar, sabe? Não, vou botar um negocinho aqui no lugar desse alicerce, que é Jesus Cristo, você comprometeu toda a construção. Versículo 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce, Jesus, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, 13,
Sua obra será mostrada. Em outras palavras, sua obra será provada. Diga assim, será provada. Porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Diga comigo, a minha obra, o meu trabalho, será provado pelo fogo. Agora preste atenção, eu vou falar duas coisas aqui. Existem coisas que são fogo de Deus, existe um fogo de juízo. Às vezes vem um fogo de Deus para provar que material nós estamos usando. Se você colocar fogo no ouro, o que acontece? O que acontece? Ele depura mais ou não? Ele vai derreter, obviamente. Mas, né, dependendo da quantidade do fogo, né? Óbvio, né? Mas ele vai se tornar mais depurado. Se você colocar fogo na madeira, o que acontece? Ela vai queimar, ela vai se consumir. Não é verdade? Sua obra será aprovada, mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo. Então o fogo, escute, prova quase todas as coisas. O fogo prova quase todas as coisas. Que provará a qualidade da obra de cada um. Qual é o teu versículo? Até o 15, 14 agora. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá o quê? Versículo 15. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá o quê? Prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do... Às vezes vem um fogo de Deus, mas não é para destruir a gente. Esse aqui é um fogo que vai provar, que vai ajudar a gente ver que material é esse que a gente está construindo. Que base é essa que estamos construindo na vida cristã? Nós podemos até perder alguma coisa, mas ainda assim nós escaparemos por causa do fogo, porque o fogo vai dizer, está equivocado, filho. Você está equivocado nessa construção. O que é melhor? Você ficar sabendo de uma verdade ou no último momento você tomar uma grande surpresa e dizer assim, sua obra não serve de nada. Eu quero que o arquiteto da construção diga, Sérgio, você está botando a viga no lugar errado, filho. Você está botando a coluna, estabelecendo no lugar errado. Quem sabe de construção, aqui a gente tem, cadê o Renato? Que é da construção civil. Está dando aula com as crianças lá, está construindo outra coisa lá. Né? Você não pode construir coisas em bases erradas, estabelecer quantidade errada. Tem que ser tudo calculado. É tudo matemática, é tudo, sabe, tem seu valor. E o terceiro e último ponto. Eu vou ser bem rapidinho. Não barateiem a graça. Não barateiem a graça. Não barateiem o amor de Deus. Eu não me lembro aqui quem é o escritor, mas ele diz, foi por graça, e não de graça, ou barata. A graça não foi barata. A graça, sabe, custou tudo. Tudo o que Deus tinha. A entrega do Filho dele. Do próprio Deus, do próprio Jesus. E eu quero pegar um texto, só para trazer um apoio, e eu vou terminar aqui. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de 1 a 7. O apóstolo Paulo vai dizer, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um congo, ou como um barulho de um sino. Sabe aquela coisa assim? Pim! Aí fica assim, ressoando. Né? Pim, 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 pim. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar montanhas do seu lugar. Mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. Eu seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria
nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Olha o padrão, irmãos. Quero que o meu inimigo se ferre mesmo. Não tenho prazer. Não tenho, nenhum prazer com que isso aconteça. Porque, às vezes, nós pensamos assim, porque isso reafirma as nossas inseguranças. Reafirma. Quer ver um perigo que líder tem? Pastor, é quando ele fala uma coisa para a ovelha não ouve. Aí tem pastor que cai na tentação do inferno, sei lá o quê, e abre a boca para amaldiçoar a vida de uma ovelha. E quando acontece, ele ainda diz assim, eu não disse. Nós temos o dever de fazer isso, orientar. Mas quando uma ovelha cai, o pastor precisa estar ali pronto para socorrê-la e ampará-la e curá-la e restaurá-la. Amém, irmãos? Porque foi isso que o meu pastor, supremo pastor, fez por mim e faz por você também. Amém? Se você já não consegue mais, passa para outro e fala, cuida dele ali, eu não estou capaz mais não. Eu estou machucado, eu estou ferido, cuida você. Não fica irritado nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre, eu já li. Cadê? Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. E eu termino contando para vocês uma parábola. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, mais do que você está prestando até aqui. Porque ela vai falar exatamente do título dessa ministração que nós estamos compartilhando aqui. Amor corrompido, graça corrompida. Graça é favor, né? Escute só essa história que eu escutei e eu achei fantástica. Na época do faroeste, um homem cometeu um crime e ele foi preso. Mas as pessoas daquela cidade, né, daquele lugar, aquelas pessoas ficaram com pena, com dó daquele homem, daquele rapaz. E eles escreveram uma carta para o governador, implorando o perdão daquele rapaz para que ele não fosse morto, para que ele não fosse enforcado. Então o governador receber aquela carta, ele pensa e diz, eu estou aqui imaginando e pensando que eu gostaria de livrar esse rapaz. Eu acho que eu vou perdoar esse rapaz. Mas o governador diz, antes de fazer isso, eu quero conhecê-lo. Então o que aquele governador faz? Então o governador ele pega uma roupagem e ele pega algo que é muito conhecido, sobretudo há uns tempos atrás. Ele coloca uma roupa e ele veste então uma coisa que se chama colarinho clerical, né, que era algo que se colocava aqui, às vezes você vê isso até em vestimentas sacerdotais de padre, uma bolinha branca que é colocada assim por cima da blusa, que o que é a ideia daquele colarinho? Representa o compromisso pastoral com o anúncio do evangelho. Então, automaticamente, aquele governador, ao colocar aquela vestimenta, ele estava sendo identificado como alguém que anuncia o evangelho, um pregador, um pastor. E, pois bem, então ele pega aquela vestimenta e vai ao encontro daquele rapaz. E ele leva consigo a Bíblia na mão, e dentro da Bíblia, ele põe a carta do perdão daquele rapaz. E ao se aproximar daquele cárcere, ele diz para aquele rapaz, ei rapaz, com a Bíblia na mão, eu tenho uma coisa para você.
está aqui, o que eu tenho para você está aqui. E aquele rapaz começa a ter uma atitude muito agressiva. Aquele rapaz começa, a dizer, saia daqui. E começa de uma forma agressiva a expulsar a vida daquele homem, daquele lugar. E ele dizia, mas eu tenho uma coisa para você, está aqui dentro que eu tenho para você. Ele sai, eu não quero te ouvir, eu não quero mais ser mais importunado, me deixa aqui, vai embora, vai embora. E aquele governador, vestido com aquelas vestimentas pastorais, olha e vê aquela situação e acha até esquisito o comportamento. O que ele faz? Ele sai. E ao sair, escute, o carcereiro disse para o rapaz, seu tolo, seu burro, esse homem que você acabou de expulsar daqui, era o governador, disfarçado de pastor, e dentro daquela Bíblia estava a sua carta de perdão. E no dia do julgamento, no cadafalso da forca, quem vai lembrar um pouquinho de como é que funcionava os filmes faroestes, era colocado, ele ficava numa plataforma muitas vezes, e aquela plataforma tinha tipo como chamavam, tipo um alçapão, aquilo abria, e ao fato dele descer aquela corda que estava presa na forca, fazia o quê? Um enforcamento, estrangulava. Naquele momento que aquele rapaz está ali, no cadafalso da força, deram as palavras ao jovem. Isso era muito comum antes de morrer, as pessoas, você vai ver na idade média, e as pessoas tinham o direito de falar aquilo que, na sua morte, ou escrever alguma coisa, e deram o direito àquele rapaz de falar. E ele disse, eu gostaria de dizer algo. E ele fala, sobretudo aos mais novos. Era um jovem, um rapaz, talvez inconsequente. Ele diz desse jeito, eu serei morto daqui a alguns minutos. Mas ele fala assim, mas eu não vou morrer pelo crime que cometi, eu vou morrer pelo perdão que recusei. Irmãos, as pessoas não estão morrendo, muitas vezes, pelos crimes que elas cometem. Elas estão morrendo porque elas estão rejeitando o perdão que foi dado a elas. Se isso não mexe com você, mexe profundamente comigo. Porque, talvez como aquela mulher adúltera, e ela vai ter esse entendimento, ela diz, a quem muito se ama, muito se perdoa. Ela sabia, que ela era muito amada. E não é porque o muito que nos ama, mas é um entendimento do perdão. Não é uma graça corrompida. Não é um jeito, que a gente vai fazer com que os nossos filhos, essa geração, uma geração totalmente corrompida, cristãos corrompidos, que parece que de qualquer jeito serve, não serve de qualquer jeito. Aquele homem, aquele jovem, ele rejeitou a sua carta de perdão ao olhar e dizer, eu não quero, não venha para perto de mim, eu não quero saber disso, não venha com esse papo de pastor, não venha com esse papo de Bíblia, não venha com esse papo de crente. E talvez tudo que a gente quer dizer para essas pessoas, você pode ser salvo daquilo que você nem entende do que você precisa ser salvo. E aqui entra uma particularidade, se você já tem esse entendimento, esse conhecimento, tenha paciência com os que não têm, porque Deus foi paciente com você, Deus foi paciente comigo, Deus foi gracioso para comigo, mas escute, meu irmão e minha irmã, eu já vou terminar, não pode ser de qualquer jeito, porque vida que passa pelo caminho de ser alguém que ouve a palavra e a pratica, passa por transformação. Significa mudança. Se a sua vida não mudou, você está usando qualquer
outro fundamento que não é Cristo, porque se Cristo estiver na sua vida, você vai saber muito bem o que é perdoar, você vai saber muito bem o que é você abrir mão dos teus direitos. Sabe por quê? Já tem um fundamento que está ali, não pode entrar outro, não compete. Mas se você colocar o seu orgulho, a sua capacidade, meu irmão, o fogo vai vir. Ainda bem que depois tem gente, depois de 5, 10, 15, 20 anos, ainda está olhando e fala assim, uau, que bom que isso aconteceu. Porque eu estava enganado há 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas esse fogo me fez entender que existe algo que precisa ser mudado, existe algo que precisa ser colocado, um fundamento que precisa ser colocado. Eu escutei isso, irmãos, creia nisso. Deus está mais interessado em nos salvar do que uma mãe salvar um filho com uma casa pegando fogo. Deus está mais interessado de nos salvar do que uma mãe que vê o seu filho dentro de uma casa pegando fogo. E eu vou te dizer, eu não sou mãe, mas sou pai. Mas eu sei que vocês têm um amor, minha irmã, vocês, mãe, é visceral, saiu de dentro de vocês. Por isso que tem gente que diz, como é que essa mulher conseguiu fazer isso? Sabe o que acontece? Da mulher insensível, da mulher sensível, da mulher, sabe, fraquinha. Vem uma leoa, irmão. Não mexe com os filhotes dela, não. É ou não é, irmãos? Não mexe, não. Mas vamos trazer isso. Se você, irmã, mulher, homem, você é capaz de ver o seu filho lá e desesperar e fazer alguma coisa para salvar o seu filho, ainda que a sua vida seja, se perca, você vai fazer isso. Você imagina Deus, irmãos. Deus está mais interessado em nos salvar do que você, minha irmã, do que você, meu irmão. E eu termino. O que faz uma pessoa se perder não é o pecado que ela cometeu, e sim o perdão que ela recusou. Vou repetir. O que faz uma pessoa se perder ou ir para o inferno, para o lago de enxofre, lá, o que faz essa pessoa se perder não é o pecado que ela cometeu, e sim o perdão que ela recusou. Porque eu sou um pecador, eu estou aqui por graça divina. Deus me favoreceu. Deus falou, meu filho, eu tenho uma carta de perdão para você. E eu disse, eu aceito, eu reconheço que eu sou esse pecador, que eu deveria morrer na próxima forca, eu deveria morrer na próxima, guilhotina. Mas essa graça salvadora me ofereceu uma oportunidade. Eu falei, eu quero e recebo, ainda que eu tenha cometido muitos pecados. Então a ideia é, irmãos, não é o pecado que você comete, preste atenção para que não fique uma coisa solta. Não é o pecado que você comete que vai te levar para o inferno, para longe de Deus, para ser desgraçado, significa desfavorecido, sem a graça de Deus. Não é o pecado. Por isso Romanos capítulo 8 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já passaram da morte para a Bíblia diz, não é anjos, não são as coisas por vir, não é fome, não é nudez, não é me ajude, principados, potestades, não é espada, não é nada disso. Não é nada disso. Nada disso pode nos separar do amor de Deus, quem está em Cristo Jesus. Mas sabe o que pode separar você de Cristo Jesus? A sua falta de receber o perdão dele, recusar o perdão dele. Isso pode te separar dele. É uma lista, irmãos, olha lá, é uma lista, nada. Aí você fala, uau, mas tem que estar em Cristo, o fundamento tem que ser Ele. Se Ele não estiver, está tudo comprometido. Fique de pé, por favor.